a oração do profeta Abacuque sob a forma de canto. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, Senhor, ó, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos a notifica. Na ira, lembra-te da misericórdia. Se assenta glorificando e exaltando o nome do Senhor. Eu não sou pregador, eu sou pastor. E tem diferença, tem pregador itinerante. Eu sei cuidar de rebanho, mas aquilo que Deus colocou no meu coração, eu vou tentar transmitir aqui. Quando nós pegamos o livro de Abacuque, que é um dos profetas menores, e não é menor porque escreveu pouca coisa, mas é por causa do tamanho dos livros. Mas quando você vê as profecias e aquilo que acontece dentro dos livros dos profetas menores, você vai ver que Deus tem estado presente dentro desses livros, e o profeta Abacuque não é diferente. Mas para você entender essa passagem de avivamento, essa oração de Abacuque, nós vamos voltar ao começo da Bíblia, ao livro de Gênesis, quando você vê Deus levantando homens dentro da palavra de Deus, quando você vê Deus levantando os servos de Deus em meio à luta, em meio à prova, em meio à dificuldade, em meio a situações difíceis, Deus sempre levanta alguém através de oração, através de clamor, através da petição de alguém para honrar o teu povo, para fazer algo diferente na vida do teu povo. Quando você vai pegar a Bíblia, você vai ver José, que é apontado pelos seus irmãos, José acusado pelos seus irmãos, José jogado dentro de uma cisterna, José vendido como escravo, José levado para o Egito. Mas já havia um propósito de Deus na vida de José, porque Deus já estava sabendo que um dia Jacó ia orar porque o povo ia ter seca e fome. Através da prova de José, José vai para o Egito e se torna o príncipe do Egito, o governador do Egito. E ali, quando Jacó ora para que a fome cesse, quem é que vai até o Egito? Os seus irmãos que um dia se levantaram contra ele, e ele vai mais uma vez no agir de Deus e recebe os seus irmãos. Aí nós vamos continuar. O povo agora passa uma opressão de 400 anos. José já tem morrido, Jacó não está mais, e aí vem a prova e a dificuldade nos tempos de Moisés. Moisés é levado no deserto para ouvir a voz de Deus, para ir até o povo e libertar o povo do cativeiro. Mas o engraçado de tudo isso é quando Moisés vai libertar o povo, ele vai e conduz o povo até o deserto. Eu não sei se você está entendendo a introdução essa noite, mas Deus está dizendo que quer operar na minha e na tua vida, em meia prova, em meia dificuldade, em meia luta. O pastor aqui já falou, o Tercílio aqui já cantou um louvor e já citou sobre isso. Deus tem visto o lamento, Deus tem visto a dificuldade, mas Ele está no meio e Ele quer operar, Ele quer fazer algo diferente e algo sobrenatural sobre a minha e a tua vida. O engraçado é quando Deus levanta Moisés, Ele levanta Moisés para libertar, mas conduz o povo para o deserto. Moisés vai embora e vem Josué. Josué é levantado no deserto para ganhar a terra prometida. Mas você vai entender que dentro da Bíblia, dentro do texto, Josué vai até uma muralha. Quantas vezes nós estamos clamando, buscando a face do Senhor, e tem uma muralha na nossa frente, uma dificuldade, queremos ir além, que tentamos fazer de tudo para derrubar essa muralha, mas não é através da nossa força, é a nossa força não pode fazer nada, mas a nossa força que vem do Senhor, que pode todas as coisas. Quando você vai ver as voltas de Josué dando em volta daquela muralha, aquela muralha cai por terra, Josué conquista a terra. Mas entra pecado, entra ira, entra inveja, entra fornicação,
entra a idolatria, aí Deus permite que no livro de Juízes o povo venha a ser repreendido. O livro de Juízes, irmãos, é escrito para se manter-se. Preste atenção, o livro de Juízes é escrito e fala que de toda vez, em meio à prova, em meio à luta, Deus levantava um para batalhar contra os inimigos de Deus, porque o povo clamava, porque o povo orava, porque o povo buscava, porque assim, irmãos, no meio do fogo nós lembramos que tem um Deus, no meio da prova começamos a buscar a face do Senhor, é no meio da prova que vamos dobrar o joelho e dizer: peraí, eu estou fazendo a minha vontade, eu estou fazendo do meu jeito, agora eu tenho que clamar ao Rei dos Reis e ao Senhor dos Senhores para Ele começar a operar sobre a minha vida. Você vai ver que quando Josué morre, no capítulo 1 do livro de Juízes, se levanta todas as tribos, e quando elas se levantam, elas vão orar para saber qual tribo que seria a tribo que ia ser a responsável da liderança. Aí Deus levanta a tribo de Judá, que vem a descendência de Jesus. Aquele povo fica oprimido durante muitos anos, durante muitas provas e dificuldades. Você vai ver que dentro do livro de Juízes se levanta um rei chamado Cusã-Risataim. Esse rei oprimia e fazia tudo que não provia ao céu, e o povo fazia aliança, irmãos, porque assim Deus, ele mostra o caminho, Deus mostra o que temos que fazer. Mas esse rei, sabe o que ele fazia? Ele tinha o corpo cheio de brincos, de coisas, e o povo fazia aliança com ele, e ele tinha a ordem de dizer: se eu tenho, você também que tem. Se eu tenho, você também tem que ter. Se eu sou, você também tem que ser. É assim que o pecado do mundo nos mostra. Se você está na igreja e a igreja não está dando jeito, vem para o mundo e faz as coisas do mundo, que o mundo dá jeito. É mentira de Satanás. Satanás quer envergonhar a igreja, Satanás quer fazer a igreja cair, a igreja ser destruída. Mas aí o povo começa a clamar, o povo começa a orar, e Deus vai e levanta sempre um para batalhar, para fazer segundo a vontade de Deus. Eu podia vir aqui e pregar uma palavra avivalista. Eu podia vir aqui, me desculpa pastor, eu podia vir aqui, como o pastor foi pregar esses tempos na igreja, e servir ali a janta. Mas Deus quer fazer outra coisa diferente, pastor. Deus quer tratar de uma maneira diferente. Deus está falando essa noite que é hora de renunciar, é hora de mudar o quadro, mudar a situação, e é hora de voltar a clamar a Ele de coração puro e coração verdadeiro. É hora de buscar a face dEle. Quando você entra dentro do livro de Juízes, o Tercílio veio aqui e louvou sobre Gideão. Você vai no livro de Juízes, no capítulo de número 7, quando Deus levanta e Gideão ganha a batalha apenas com 300. Você vai ver dentro do texto que são 32 mil, mas Deus vai tirando aquilo que não provém, Deus vai tirando aquele que não está de acordo, porque assim, irmãos, não adianta você estar junto e não estar de acordo. Não adianta você dizer: estou aqui pastor, pode contar comigo. Mas quando o pastor precisa, é o primeiro a virar as costas, é o primeiro a apontar, é o primeiro a cair. Deus te separou, te escolheu para ser santo e para viver em santidade. É hora de renunciar, é hora de mudar, e é hora para o engraçado é que de 32 mil só fica 300. Como que pode? De 32 mil só 300. Deus não precisa de muito para trabalhar. Deus precisa de fé e a oração. Deus precisa de fé e oração para começar a operar.
Quando nós vamos no livro, irmãos, de 1 Reis, capítulo 19, há um certo profeta que ali estava adorando ao Senhor, e ele mata 450 profetas de Baal e 400 de Acera. Mas quando uma mulher se levanta contra ele, ele quer fugir, ele quer correr, ele vai para dentro de uma caverna. Sabe o que Deus faz? Ele manda vento, ele manda fogo para sair de dentro da caverna, para Deus começar a operar. Você está entendendo o que Deus está querendo dizer essa noite? Você está passando luto, você está reclamando, você está murmurando, você está questionando, e Deus está dizendo: é na minha hora, da maneira que eu opero, é para você ter mais fé, e é para você clamar a mim, é para você buscar a minha face. Aleluia. Irmãos, quando nós vamos chegar dentro do livro de Abacuque, que chegamos no capítulo 1 do livro de Abacuque, o texto diz que Deus levanta e fala com Abacuque, e fala que os caldeus seriam colocados na história daquele povo, para corrigir aquele povo, para exortar aquele povo. O livro de Juízes, irmãos, manteve a terra. O livro de Reis conquistou a terra. Mas Abacuque vem para Deus revelar que tem que se renovar a terra, tem que se mudar a terra, porque Deus não habita em terra suja, porque Deus não habita em terra impura, porque Deus diz que tem que consertar o altar para habitar, tem que mudar a história para habitar. E tem muita gente, muito crente que não concorda. Tem crente que vai até questionar a palavra de Deus essa noite, mas eu não ligo, porque Deus, quando revela, eu falo, e eu sou assim mesmo, eu faço a vontade do Pai. Quando Deus chega para Abacuque e fala: Abacuque, vou levantar os caldeus para corrigir o povo, Abacuque vai questionar Deus, vai dizer: Senhor, tu vai levantar um povo pior que nós, tu vai levantar um povo mais pecador que nós, tu vai levantar alguém que entra em pecado, que faz tudo que não presta, porque é sempre assim. Quando a gente acha que está na brecha e está pecando, a gente não aceita a correção, a gente não aceita o que tem que ser feito, a gente não aceita a história ser mudada, a gente só quer fazer a nossa vontade, é o nosso ego, aquele chamado crente que está em cima de tudo. Eu canto o melhor louvor, eu sou o melhor crente, eu sou a última bolacha do pacote. Aí Deus vem aqui através de Abacuque, começa a agir, começa a mudar a história. Ele se revela a Abacuque, e Abacuque questiona Deus. Aí Deus disse: olha, Abacuque, no tempo certo eu também vou tratar os caldeus, mas primeiro eu tenho que tratar a minha igreja, eu tenho que tratar o meu povo, eu tenho que corrigir o meu povo, porque eu corrijo e repreendo aquele que eu amo. O engraçado é que muito crente vai pegar e vai falar assim: o justo viverá pela fé, e fala da revelação que é em Romanos. Mas aí é que está, quando Deus começa a tratar com Abacuque, Abacuque se retira e vai para um canto. Ele vai para um canto reservado, ele vai para um canto adorar, ele vai para um canto buscar Deus. Ele questionou, mas ele disse: eu vou obedecer, porque obedecer é melhor do que sacrificar. Deixa eu tirar um tempo para orar, deixa eu tirar um tempo para adorar, deixa eu tirar um tempo para buscar a face do Senhor, porque eu sei que quando eu tiro um tempo para Deus, Deus começa a falar, Deus se revela, Deus ele faz algo sobrenatural. E aí Deus vai no capítulo 2 e diz: olha, Abacuque, eu vou te revelar algo. Você está reclamando, você está murmurando, deixa eu dizer algo para você. Sabe o que é? É que o justo vive é pela fé, o justo vive é pela fé. Eu não sei se você está entendendo essa noite, em meio a prova, em meio a dificuldade, em meio a luta, mas você tem que viver por fé, você tem que viver por fé. É de fé em fé que Deus vai trabalhar sobre a tua vida,
vida. É de fé em fé que Deus vai operar. É de fé em fé quando você entra dentro do teu quarto, dobra o joelho e busca a Deus em silêncio, Ele começa a te responder. É hora de tirar um lugar reservado e para dizer a Deus: Senhor, eu sou falho e sou pecador, começa a operar sobre a minha vida. Esse versículo é tão importante que Martim Lutero lê ele dentro da Bíblia. E quando Martim Lutero acreditava que estava na religião certa, no lugar certo, ele lê algo que Abacuque escreveu e que Paulo reescreve nas cartas ao Romano e algumas citações do Novo Testamento, e ele vai e funda a igreja, com a igreja dos nossos tempos hoje, que tem mais de 500 anos. O justo viverá da fé. Manás te que mandecadacé. Quando Deus revela a Abacuque que o justo ia viver da fé, Abacuque entende a mensagem do Pai, e ele começa o texto dele dizendo assim: a oração do profeta Abacuque sob forma de canto. A oração do profeta Abacuque sobre forma de canto. Se você não está entendendo essa noite que é avivamento, avivamento está ligado em meio à dor, em meio à provação, em meio à luta, que é necessário. O crente verdadeiro está em oração, em meio à prova, em meio à luta, em meio à dificuldade. O crente verdadeiro está em oração, porque através da oração tem avivamento, através da oração tem transformação, através da oração tem renovo, através da oração tem mudança de vida, através da oração tem transformação de caráter, e caráter moldado. Pastor, como assim? O senhor está pregando, eu não estou entendendo nada. O senhor vive o que o senhor prega, e o senhor prega o que o senhor vive? Sim. Sabe como que eu estou aqui essa noite? Ontem eu contei o testemunho na igreja. Eu tenho 4 cirurgias, 2 em cada braço. Tenho pinos e parafusos e âncora no braço. E aqui estou adorando. E aí eu trabalhava dentro da empresa, fui mandado embora sem direito nenhum. Eu entrei na justiça, a empresa me readmitiu, eu voltei a trabalhar, mas na terça-feira mandou-se um telegrama para mim me despedindo na minha casa por telegrama, porque o juiz concedeu uma liminar para me mandar embora. Então, se eu estou aqui pregando, é no meio da dor. Se eu estou pregando aqui, é no meio da prova. Se eu estou pregando aqui, é no meio da dificuldade. Mas o que eu quero dizer para você essa noite, não importa a prova, a dificuldade, a luta que você tem passado, se você é alguém de oração, se você ainda não é e quer mudança de vida, o avivamento vai entrar em você, a mudança de vida vai ter em você. Deus vai mudar a história, o rumo da sua vida. Quando Abacuque escreve esse texto, é impressionante que ele diz que ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide. Ele está falando, e alguns teólogos vão dizer que ele está citando Marcos 11, quando Jesus vê uma figueira de longe, quando chega perto dela só tem folha, mas não dá fruto, ele amaldiçoa. Alguns teólogos vão dizer que esse texto é a própria revelação da vinda de Cristo. Esse texto está dizendo que Jesus Cristo ia na cruz, ia padecer dor, ia sofrer, mas mesmo assim através dele ia ter avivamento, através dele ia ter transformação, através dele ia ter renovo. Você não entendeu ainda essa noite. Quando vamos em Atos dos Apóstolos capítulo 2, o povo perseguido, Jesus morreu, o mestre morreu, o povo se reúne para orar durante 10
10 dias. 10 dias, pode ver o texto, 40 dias Jesus fica na terra. Ele sobe aos céus. E no dia de Pentecostes, que é 50 dias depois da Páscoa, eles estavam em 120 adorando e glorificando em um lugar fechado. O que acontece? Aí acontece o avivamento. O céu se abre e desce aquelas línguas estranhas e começa a tocar o povo. Deus quer fazer isso aqui, mas precisa que você busque mais a face do Senhor. Precisa que você mude. O avivamento não está em quem prega, o avivamento está em quem recebe. Você não entendeu? O avivamento não está em quem prega, mas sim em quem recebe. Você está recebendo aí que Deus quer fazer avivamento aqui nesse lugar? Você está recebendo aí que Deus quer fazer mudança de história? Quer escrever algo novo? Deus quer escrever algo novo sobre a minha e a tua vida. Pastor, mas eu estou passando prova no casamento, pastor. Estou passando luta. Estou buscando, mas estou sem força. Deus é tão maravilhoso que a Bíblia parece um manual, porque Ele vai escrever em 2 Coríntios capítulo 12, que quando Paulo começa a dizer, se eu tive espinho na carne, começa a falar que está sofrendo prova, luta, perseguição, Deus fala assim, eu vou me aprimorar na tua fraqueza, eu vou me aprimorar na tua prova, eu vou me aprimorar na tua luta. Recebe aí, é porque Deus trabalha desse jeito. Eu não sei porque Deus mudou até o rumo da mensagem. Eu não sei quem tem passado muita prova, muita luta, não tem força nem para se firmar, mas Deus está dizendo que quer renovar você essa noite. Deus quer fazer um avivamento em você essa noite. Deus quer transformar a tua vida essa noite, mas depende de você. Abre o teu coração, porque Deus está aqui nesse lugar e Ele quer fazer algo sobrenatural sobre a tua vida. Deus de poder, renovo e misericórdia. Glória a Deus. Vai aqui, biastro, binebas. Manastro, mide que obedeste. Deus poderoso santo. Na banda trique piasteia. Quando Deus revela a oração, porque é direcionada até as nossas orações, é o que diz a palavra. Quando não sabemos orar, Deus vem e nos conduz a nossa oração e recebe a nossa oração. Abacuque, fazendo essa aqui, partiu dele. Sabe por quê? Porque Deus pregou, ele não aceitou, mas Deus disse que o justo viveria da fé. Ele aceita e começa a ter sensibilidade, e ele começa a orar, a apresentar essa oração. Esse contexto diz o quê? Que os judeus vão ser levados pelos caldeus, vão para a terra estranha, e dentro de terra estranha, Deus ali vai realizar o avivamento. Sabe por quê? Porque crente, irmãos, quando desvia, quando está no mundo, quando está na prova, quando está na dificuldade, vai ter um relance, um momento na vida que dizia, um dia desse, numa quarta-feira, numa sexta-feira, no domingo à noite, eu estava adorando e glorificando aquele que vive e reina para sempre. Agora estou no meio do lamaçal do pecado, estou vivendo essa vida. Sabe o que é? É porque às vezes Deus permite você ir lá fora, para você entender que é aqui dentro que Deus aviva a tua vida, que Deus transforma a tua vida, que Deus opera um milagre sobre a tua vida. Então, se você teve chance de estar lá e conseguiu voltar para cá, fica e permanece, porque é aqui que Deus vai operar na sua história e na sua vida. Deus, Ele usa Abacuque de uma maneira tremenda, de uma maneira sobrenatural. Tem pregador, irmãos, que vai, não estou falando aqui da campanha, mas que vai pregar em cima desse texto e vai falar só de revelação, de avivamento, de Pentecoste, vai dar karatê, e tem gente que não vai comer a palavra, porque só vai ver o movimento, só vai ver a manifestação, mas não ouviu a palavra e não guardou a palavra no coração. Porque Abacuque continua falando e pede misericórdia ao povo, pede misericórdia porque o povo está em pecado e o povo não se arrepende do pecado, mas vai para a terra estranha para aprender que é melhor estar na terra que Deus disse que ia te colocar, do que ir para a terra estranha viver em pecado. Tem gente que vai dar karatê,
Tem alguns pregadores que dá karatê, dá cambalhota, pula, vibra, e o povo dá glória. Aí você pergunta para o irmão, qual foi a palavra? Não sei, mas sei que tinha poder, sei que tinha movimento, sei que ele fez até estrela. Mas Deus, irmãos, Ele é a alva, é a estrela da manhã. Deus é o Deus Todo-Poderoso, o seu brilho não apaga. Não precisa você ver estrelinha, cambalhota com um pregador. O que você precisa é sentir a manifestação daquele que vive e reina para sempre. Na manastrebedáquia, ibidesu ikendebasébia. Você está entendendo essa palavra, irmão? Você está entendendo que não é como uma palavra que vem só doce e suave. A palavra às vezes aperta, às vezes é amarga igual fel, mas é para tratar, porque Deus gosta de tratar, porque Deus gosta de cuidar. Tem gente que gosta de pregar que igreja é hospital. Igreja é quartel, irmãos. É quartel general para lutar contra o inferno. É quartel general para lutar contra as hostes do mal. E você está sendo convocado essa noite para ser um soldado de Cristo. Você está sendo convocado essa noite para fazer parte do exército de Cristo. Você não está entendendo ainda, mas você vai entender. Com a permissão do pastor, eu quero chamar o irmão Tercílio para cantar um hino. Eu queria que a igreja ficasse de pé. Você que entrou essa noite aqui, está desanimado, passando luto dentro da sua casa, no meio da sua família. Você que entrou aqui essa noite e você disse, é o meu último culto. Eu vim no segundo dia da campanha, mas eu não quero saber mais. Deus está dizendo que você veio no lugar certo, no dia certo aqui, porque Deus quer fazer algo diferente sobre a tua vida, quer mudar a tua história, e é hoje que é para você entender o que é avivamento na tua vida. Avivamento não é pular, avivamento não é falar em língua estranha, avivamento é Deus fazer morada dentro de você, Deus habitar em você, e você ser alguém diferente, viver algo novo dos projetos de Deus. É isso que é avivamento. Se você quiser vir à frente, nós vamos orar. Se você não quiser, não tem problema, eu vou orar aqui, mas eu sei que Deus vai operar aí também. Fique à vontade. Enquanto o irmão Tercílio está louvando, se você se sentir, pode estar vindo aqui à frente, amém? Aleluia.